Seja bem-vindo, meus amigos. É um prazer tê-los em minha companhia. Estamos no 11º episódio de Scientifics by Fuchs, um guia para qualificar opiniões. Terminou o curso, terminou as bases da ciência, princípios de ciência para entendimento da realidade, mas ele vai continuar viva a ideia de ciência, porque esse é o pressuposto desse podcast, que é aplicar o que se sabe, qual o método, o entendimento, etc., para chegar a alguma conclusão diversa daquele carimbo, daquela manchete que se compra assim no assado. Nesse episódio vou abordar ciência da prevenção do Covid. Exemplos nesse cenário. Primeiramente, ainda trabalhando um pouco com conceitos básicos, né, aplicados especialmente nos aspectos que vêm da sequência, né, até para ficar mais claro para quem até que chegou. E talvez com o tempo mais gente chegue. Vou tentar convidar mais pessoas para chegarem até o fim, pelo menos desse curso. Ficar mais claro por que eu falei em vários aspectos de ciência, que eles são imediatamente aplicáveis. Eu não preciso, ao falar disso no Covid, dar uma aula sobre aquele aspecto, mas refiro o que está mais consolidado no episódio XYZ. O exemplo da aula de hoje, né, do episódio de hoje, é exatamente isso. Né? A ciência da prevenção. O que se tem de objetivo? Quais são os modelos? Quais são as formas? E quais são as bases para propor ações preventivas? Bom, a infecção do Covid é uma coorte. Há pessoas potencialmente expostas, né? Elas podem ser expostas ou não, exposição ao Covid, e exposição sim e exposição não. Não é sinônimo de exposição sim haja doença, por razões que nós vamos ver em seguida. Mas se o indivíduo não for exposto, como aquele guardar no cofre, não vai ter doença, é impossível. Mas os expostos podem ter ou podem não ter infecção. Não se sabe exatamente qual é a proporção, quais os determinantes de que alguns e quantos se infectem e quantos não se infectem. É o objeto do que tratarei agora. Havendo infecção, a coorte, então, já é uma coorte que vai tendo subgrupos desde da população em geral, da população exposta, a população que desenvolve ou não infecção. Entre os que desenvolvem infecção, essa infecção pode cursar de forma diversa, sendo, na maior parte das vezes, os números são muito parecidos desde o início. Quando se começou a estimar esses números, eles foram muito parecidos. Leve assintomáticas, uma proporção do assintomático ou não, vai se saber aproximadamente com estudos epidemiológicos, com aqueles estudos populacionais de visita às pessoas selecionadas pelo acaso. Mas algum número entre 80% e 85%, possivelmente mais da metade desses assintomáticos e uma outra parte levemente sintomática, fazem parte das manifestações, fazem parte da coorte, do segmento, da ocorrência da sequência de infecção. Temos ainda 10% a 15% que desenvolvem infecção mais importante, que determinam a ida ao hospital, né, ou um atendimento, não obrigatoriamente ao hospital, no ambulatório. Pode voltar para casa ainda para cursar com assintomática, mas 10% terminam ficando e são candidatos, 10% a 15%, de internação, às vezes diretamente na UTI, já chegam graves, mas muitas vezes em enfermaria, observação, tratamentos iniciais, e a UTI vão aproximadamente 5%, ali tendo uma taxa de letalidade entre os internados que varia entre 20% e 40%, dependendo dos hospitais, dos centros mundiais, e uma taxa de fatalidade que não se sabe exatamente, ela é estimada, porque não se tem a base, né, não tem a base do denominador, quantos foram os infectados, mas se estima que esteja entre 0,1% a 0,5%, ou seja, 1 a 5 por mil entre os infectados. Bom, quais são os determinantes, quais são os pontos passíveis de intervenção para prevenir a infecção, né? Que é o primeiro grande objetivo antes de tratar a infecção, que a gente evite tê-la. Né? E aí vem o ensinamento de modelos matemáticos, né, da causação multivariada. É aquela equação mostrada anteriormente, y, aqui no caso 0 ou 1. 0 é sem doença, 1 é com doença. É dicotômico, só tem essas condições, não tem os números no meio, decimais.
Então, tendo doença, há uma série de determinantes, que são os termos da equação explanatória, certo? Que são compostos de vários determinantes potenciais, x1, x2, x3, etc., e cada um deles entra com uma cota causal, que não está especificamente bem determinada. No caso, vocês, quem está me vendo, está vendo já uma tela bastante complexa com muitas informações. Mas a decodifico aqui também para quem está me ouvindo. O x1 é o vírus, mas tem que ter o vírus. Mas o vírus é 1x igual de explicação, vírus presente é igual à infecção? Não. Há vários outros determinantes que complementam ou explicam a ocorrência da infecção. A contagiosidade viral. E aqui uma avaliação, inclusive, mais ampla, que excede a dos próprios vírus, o próprio vírus da Covid, o nosso maligno, o nosso demônio Covid-19, mas vírus em geral. Eles têm contagiosidade diversa e que se contrabalança com a gravidade da infecção determinada. A contagiosidade, quanto mais alta, menor a gravidade e a menor a probabilidade de que esse vírus acometa muita gente. Não obrigatoriamente porque ele não tenha uma possibilidade de se transmitir, mas como se ele tem vetores humanos e ele mata os seus vetores, ele diminui a sua própria velocidade ou possibilidade de se espraiar por aí. Certo? O curso clínico da infecção é importante também para determinar a taxa de infecciosidade, porque se a doença fica clinicamente manifesta e são só pessoas com a doença evidente que estão infectando, fica fácil detectar os contatos e agir sobre eles. Depois vem o item vetores. Os vetores abrem um livro de vetores, dependendo dos germes infectantes, vírus e bactérias, por exemplo, o plasmódios, como o da malária, cujo vetor é o mosquito. O mosquito é vetores da dengue, também é ele que carreia, leva de um infectado para outro, da febre amarela, certo? E aqui no nosso caso nós estamos frente aos vetores que são o próprio homem, certo? Como muitas doenças infecciosas. O vetor é o próprio homem, ocasionalmente com outros animais no meio, mas como regra o próprio homem é o vetor de transmissão de um para outro. E o Covid é um exemplo marcante disso. O próximo componente é a possibilidade, os componentes envolvidos na exposição a vetores. Existe o homem, ele é o vetor, mas como essa transmissão, essa possibilidade de haver uma infecção transmitida, um contágio, inclusive, de um indivíduo para outro. Não é direto, não é pelo fato de estarmos na Terra que qualquer um possa transmitir para outros. Há várias características de carreadores aéreos do vírus. O que leva o vírus de um ser para outro? O que fica no ambiente? Será que são só gotículas? Será que são, como se diz por aí, o spray, o aerossol que fica no ar e pode persistir por muito tempo? Tem bastante literatura sobre isso, mas a interpretação que eu tenho, no caso, se coaduna com a interpretação de autoridades da OMS e de outros, que o aerossol não deve ser uma maneira importante de transmissão. A transmissão é predominantemente feita por gotículas, pela tosse, pelo espirro e por respirar muito proximamente do contaminado para o indivíduo vítima de nova contaminação. Há a questão dos fomites, que são objetos inanimados pelos quais pode-se transmitir infecções. Uma palavra que hoje também já está na mídia, muitos devem ter ouvido sobre isso, que é o corrimão, que é a fechadura da porta, etc., e que tem a propriedade de o vírus ficar mais viável. Quer dizer, o indivíduo contaminado tosse ou está com a mão contaminada, caminha no corrimão, chega outro lá, bota a mão no corrimão. Isso teve muito mais importância no início, agora caiu. Não é tão importante. Parece que realmente a transmissão aérea é o determinante. Há uma questão também muito ampla de determinantes de transmissão de vírus entre pessoas, que é o ambiente, que é a cultura, que é o lugar onde as pessoas vivem, como vivem. E, especialmente, um item extremamente importante, as necessidades das pessoas. Certo? Porque se não entrarmos em contato, não teremos infecção. Só que a humanidade não tem jeito, tem que entrar em contato, pelo menos uma parte dela. Se ninguém entrar em contato com ninguém, se tivesse acontecido isso, eu estava aqui pesando 30 quilos, porque eu não teria comida, não teria alimentos, se não fossem pessoas lá, plantá-los, industrializá-los, colocá-los no supermercado e permitir que eu fosse lá comprar. Então,
Tem pessoas que não cabem recomendações, né, para não se mover ou para estar em casa. Isso as autoridades, obviamente, reconhecem que são aquelas que mantêm uma sociedade vivendo. Depois também temos a densidade populacional, é outro fator que é importante, né? Se temos e não só a densidade populacional, digamos, de um país, de um estado, de uma região, mas a densidade de indivíduos no lugar onde eles vivem. Isso foi extremamente importante nesse surto epidêmico. Comentarei depois uma avaliação mais global sobre isso, exatamente pela taxa de contagiosidade. Os surtos foram predominantemente epidêmicos, foram de transmissão aguda entre grupos que conviviam e especialmente ambientes fechados, ok? Como asilos, casas de repouso de idosos, e até entre hospitais, etc., as infecções não ocorreram dos pacientes, ocorreram também, mas não predominantemente de pacientes contaminando um monte de profissional da saúde. Foram os profissionais de saúde contaminados até, às vezes, por um paciente, contaminando colegas, infectando colegas, inadvertidamente, no seu ambiente de trabalho. E, enfim, aglomeração e distanciamento está nessa linha da densidade populacional, da aglomeração, do distanciamento, que passa a ser uma norma de conduta, que também tratarei um pouco mais adiante sobre a potencial efetividade dessa norma, se ela realmente opera. E ainda há na equação um termo A. A soma de x1, x2, x3, xn, isso explica, digamos, se chegar a 100% de explicação, não tem A. Sabe-se por que ocorreu aquela doença, ok? Todos os determinantes são conhecidos. Mas isso não existe no mundo biológico. Sempre há um resto para A, esse A às vezes é meio grande, 10, 15, 20%, e aqui no Covid ele é grandinho. Tem dificuldades em entender alguns aspectos que envolvem a transmissão, a infecciosidade pelo Covid. Bom, a ciência da imunidade, essa realidade, tem um dos componentes que é a suscetibilidade individual à ocorrência da infecção, ok? Que é uma imunidade natural, que estava na equação anterior também, eu não comentei. Indivíduos mesmo expostos, uma proporção deles não adquire a doença, comprovadamente. Por quê? Se sabe, por pessoas convivendo amplamente, grupos em asilos, estudos publicados, as pessoas convivendo no mesmo ambiente, e uma proporção não desenvolveu a doença, não se infectou, seguidos de perto, vendo se desenvolveram, se tiveram o vírus e se tiveram anticorpos desenvolvidos. Certo? E essa taxa, isso é um fenômeno natural. A proporção de indivíduos que têm essa característica de resistência imune própria, talvez até por já terem entrado em contato e ter desenvolvido resistência por outros coronavírus, aí tem muita literatura sobre isso, não há uma conclusão definitiva, mas na prática, para a prevenção, é isso que nós buscamos transformar todos nós em super-homens, super-mulheres resistentes ao vírus e que o vírus não seja a nossa criptonita, né, que nos ataque. Isso é, então, objeto da parte mais solidamente desenvolvida e aplicada para a solução do problema, que é uma ciência praticamente de natureza exata, muito próxima da exata hoje, é uma engenharia da prevenção da doença, porque ela comporta todo o conhecimento de 3 áreas do conhecimento humano, da virologia, muito desenvolvida, que permite conhecer o vírus, as suas rotas metabólicas, os seus componentes antigênicos, que são aqueles componentes que determinam a produção de anticorpos, certo? É um campo imenso e que estava pronto para estudar esse coronavírus. Ele foi dissecado, nada no mundo foi mais estudado pelo seu tamanho na área da biologia como foi o coronavírus 19. A imunologia, que é toda a área da ciência que estuda a nossa resposta à infecção, certo? E entende a produção dos anticorpos, imunoglobulinas, a G mais aguda, a M mais aguda, a IgG mais crônica, que confere imunidade, está se estudando quanto tempo dura essa imunidade. E as vacinas desenvolvidas desse conhecimento de virologia e de imunologia, elas também passam, menos a russa, aparentemente, nós estamos aqui em agosto, né? Porto Alegre, dia nublado, está refrescando um pouco, o surto está ativo ainda em Porto Alegre, há alguma evidência inicial de que ele está arrefecendo, e parece que os russos aceleraram o processo, passaram por uma das fases de farmacologia clínica, seria 1, 2 e 3, as fases 3 estão em andamento para 2 vacinas no Brasil, milhares de pessoas sendo testadas contra placebo para ver a eficácia e a segurança. E as vacinas estarão aí.
em alta velocidade. Mesmo para esses que estão seguindo o caminho, os russos, quem sabe, nós vamos usar uma vacina de russo e chegar aqui também daqui a pouco, e eu tiver algum grau de segurança e tiver na farmácia, todo mundo vai comprar, né? Entendeu? Mas se não for pelos russos, temos que esperar a farmacologia clínica, fase 1 em indivíduos voluntários normais, 2 em indivíduos para estudar farmacocinética, efeitos adversos, e a fase 3, finalmente, que é o estudo comparativo entre essas abordagens terapêuticas. Quero dar nos exemplos mais amplos do que o Covid e da história das doenças virais, que é riquíssimo, e aqui até com a intersecção de literatura, como já citei em outros episódios, literatura, ciência, medicina, citando Philip Roth, um escritor fantástico, falecido, infelizmente, mas que ainda em 2010 nos deixou Nêmesis, um livro recomendável pela sua densidade literária, certo? Pelo drama, pela caracterização das pessoas, por todas aquelas facetas dos indivíduos que grandes escritores conseguem nos transformar praticamente em moradores da nossa casa, porque a gente passa a entender essas pessoas. E ela se ambienta no começo da década de 50, num surto epidêmico de poliomielite, né, a paralisia infantil, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos, e é muito bem colocado. Bom, essa doença, uma das doenças virais, tem estimadamente hoje 10 a 20 milhões de pessoas ainda com sequelas, a mortalidade era de 5 a 10%, acometia predominantemente crianças, ou seja, isoladamente mais assustadora. E eu tenho uma historieta pessoal, falei com a senhora Dona Terezinha, eu tinha uma memória sobre vacinas, eu recebi a vacina Falk, injetável, na década de 50, e a Terezinha compartilhou a emoção que ela teve, havia uma ansiedade, sabia-se da vacina, sabia-se de pessoas, teve em Caxias do Sul, não havia surtos epidêmicos, mas ocorriam episódios de paralisia infantil, e sabia-se da vacina, e havia uma comunidade esperando a chegada da vacina, e a vacina Falk chegou, e eu fui vacinado por uma injeção. Eu era criança pequena, acho que tinha 5, 6 anos, algo assim, mas não me esqueço porque doeu, e eu não queria tomar vacina, etc., aquelas frescuras, né? E de fato eu estava sendo protegido da doença, e mais ainda passou a ser a população brasileira a partir de Sabin, né? A vacina é da descoberta da vacina da gota, da vacina via oral, né? Do vírus vivo, certo? E que ele demonstrou de forma brilhante, um dos grandes humanos, né, da história, porque ele trabalhou, é um judeu de origem polonesa, fez a sua vida profissional nos Estados Unidos, obcecado pela pesquisa, e chegou a esse resultado que mudou a história da humanidade e mudou a história da doença no Brasil. Houve a campanha da gotinha, muita gente lembra da campanha da gotinha, né? Muita gente não, acho que todo mundo lembra, né? Não sei se seja uma criança de 7, 8 anos que esteja nos vendo agora, que foi uma proposta de governo brasileiro, não sei qual era, que foi criticada por cientistas, por autoridades. Olha, não dá para fazer a do gotinha, porque aí o pessoal vai pensar que em prevenção de doença por vacina é passar lá na esquina no sábado, botar a gotinha, achar que seus filhos estão protegidos, vai quebrar a estrutura formal de vacinação, imposto de saúde, etc. Estavam errados, e depois não vieram dizer assim, desculpe, eu estava errado. Por quê? Porque foi um sucesso total. Né? Tínhamos 150 casos em média por ano de poliomielite no Brasil, antes da campanha da gotinha, e está erradicada. Há mais de 10 anos, talvez há mais de 15, talvez até mais de 20 anos não tem mais paralisia infantil no Brasil. E muitas doenças virais estão acabando por essa estrutura. O vírus da varíola está guardado lá nos cofres fortes, né? Porque ele não circula, não vai infectar ninguém, e de qualquer maneira nós teríamos também uma vacina contra eles. Bom, na realidade contemporânea nós estamos no Brasil, como eu comentei, nós estamos envolvidos na produção de vacinas, certo? 2 delas já com associações. A russa foi anunciado hoje que vai haver uma associação com o Brasil também para eventual produção brasileira. O Brasil não correu na frente para fazer a vacina, mas tem estruturas capazes e laboratórios industriais para fazer a vacina, para estender a todo o nosso povo sob risco. E espero e tenho a esperança que isso aqui vai ser realmente um vídeo de memória, ok? De uma época em que ocorreu a epidemia pelo
coronavírus 19 e que eu gravava vídeos com o telefone tocando e essas coisas naturais do dia a dia. Mas eu espero que esteja aproveitando. Vou continuar com prevenção, intervenções não vacinais e não medicamentosas de prevenção no próximo episódio. Até o próximo. Muito obrigado pela companhia de vocês.